Olá! Este é o podcast Contabilidade Essencial Hoje, Amanhã e Sempre. Uma iniciativa do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, voltada para todos os profissionais do setor, escritórios de contabilidade e para empresas que contratam seus serviços. Mensalmente você terá aqui informações, opiniões e orientações importantes sobre contabilidade. CRCSP, unindo ideias e vencendo desafios. Olá, bem-vindos ao podcast Contabilidade Essencial Hoje, Amanhã e Sempre, do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. 2021 é um ano especial para o CRC São Paulo, já que marca os 75 anos da sua criação. E para comemorar essa data, o podcast dá início a uma série especial trazendo depoimentos dos inesquecíveis ex-presidentes do Conselho, relembrando alguns fatos marcantes da trajetória dessa entidade. Nesse programa a gente vai ouvir depoimentos da Célia Regina de Castro e do José Serafim Abrantes, que lideraram o Conselho na primeira metade da década de 1990. A Célia Regina de Castro foi a primeira mulher a presidir o CRC São Paulo em 1994. Ela foi conselheira efetiva no período de 92 a 2003, passando pelas câmaras de registro, fiscalização, desenvolvimento profissional e de contas. Agora ela vai nos dizer um pouco sobre o período em que ficou à frente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, o trabalho desenvolvido em sua gestão e algumas histórias que ficaram na memória, além de comentar sobre a evolução da classe contábil. Oi, pessoal do podcast. É com muita honra e me sinto extremamente lisonjeada por ter sido convidado a dizer algumas palavras a vocês sobre o nosso CRC de São Paulo, que esse ano comemora 75 anos de existência. Essa entidade que é o nosso regulador, o nosso órgão fiscalizador e regulador da nossa profissão. Eu fui conselheira nas gestões de 1992 a 2003. Tá? Fiquei como conselheira e nesse período também acabei assumindo a presidência no ano de 94. A nossa gestão como presidente foi marcada inicialmente porque eu precisei, infelizmente, demonstrar que eu tinha condições de assumir a presidência e de comandar esse órgão, que é o maior CRC do Brasil, né, de todos os estados, por ser mulher. Além de ser mulher, eu era a presidente mais nova em questão de idade, além de ser também nova como conselheira. Lembro-me bem que teve conselheiro que não queria votar em mim, porque era um absurdo uma mulher assumir a presidência do Conselho de São Paulo, maior estado do Brasil. Mas nós chegamos lá e eu nunca dei muita importância a essas questões de discriminação ou questão de gênero, de sexo. Eu sempre fui à frente e aí conseguimos fazer algumas mudanças bastante significativas nos 90 dias em que eu permaneci à frente desse conselho, desse colegiado, porque não havia nem a distinção, né? Assim, os memorandos, os impressos que existiam na época, se tinham os papéis timbrados, né? Então, estava todos eles no masculino e aí era aquela grande dificuldade em transformar os memorandos, as cartas, as correspondências para o feminino. Para mim, presidente não tem gênero, mas eu seria a senhora presidente, não o senhor presidente, né? Nem o ilustríssimo. Então, isso tudo teve que ser mudado. Lembro que tinha dificuldade até com a questão de banheiro feminino dentro da área administrativa. Mas tudo isso eu tirei
fui tirando assim de brincadeira, de colocações, e conseguimos promover essa mudança no comportamento da classe contábil. E posterior eu voltei como conselheira, fui coordenadora de todas as câmaras existentes no conselho, que na época era a Câmara de Contas, Câmara de Registro, Câmara de Fiscalização. Eu participei e coordenei todas essas câmaras até a minha saída do conselho, depois de 12 anos, passando o bastão, obviamente, para outras pessoas que poderiam e que estão até hoje no conselho, né, que foram sendo renovados para o engrandecimento da nossa profissão. No meu último ano de gestão, eu participei sempre de todos os eventos da classe contábil. Nós ajudamos a formar com a primeira comissão da mulher contabilista do estado de São Paulo, porque havia muita resistência à época de se formar qualquer tipo de segregação nesse sentido. Então, em agosto de 2003, eu fui a primeira coordenadora da comissão da mulher contabilista. Naquele ano, eu sairia em dezembro, e para alcançar outras entidades, esse é o motivo da minha saída de lá. E foi bastante complicado, porque não tínhamos muito tempo para fazer toda essa formação. De agosto a dezembro, realmente é um tempo curto para a gente colocar tantos projetos e situações em prática. Porém, ali eu lancei a semente, e quem nos sucedeu continuou cultivando essa semente, e hoje nós temos aí, com muita honra, com muito prazer, eu vejo assim a quantidade de mulheres que estão à frente das entidades de classe, e não são simplesmente mulheres, são as mulheres, né? São pessoas que têm todo o gabarito, conhecimento de enfrentar esse mundo, né? Isso foi o que houve de marcante em nossa vida. Eu aprendi demais, devo demais ao Conselho e a todos que nos auxiliaram, que estiveram do nosso lado naquele período que foi bastante difícil. Com a relação assim, o que eu vejo da nossa profissão, é uma profissão que nunca vai sair, nunca vai acabar. O que nós temos é que deixar de ser pessoas que só vê uma parte tributária. Não, nós temos que nos enxergar como gestores, como administradores, como uma peça importante, tá, na engrenagem de qualquer administração, de qualquer empresa, e na cúpula dessa empresa, nas tomadas de decisões. Nós temos que usar a tecnologia como a medicina usa a tecnologia em favor dela. Para os médicos, os resultados de exames, ou os exames é a parte tecnológica, porém há que obrigatoriamente ter um médico atrás para interpretar e dar o diagnóstico, a receita e a condição da melhoria daquele paciente. No nosso caso, nós temos que usar a tecnologia a nosso favor para minimizar os lançamentos ou as condições que podem ser ou não robotizadas, mas informatizadas, importadas, aproveitadas, e de nós dedicarmos ao diagnóstico, a saber ler um balanço, assim como um médico sabe ler um exame, uma imagem. Então, nós temos que saber ler um balanço, saber fazer o diagnóstico, saber orientar o nosso cliente, o nosso contratante, quais são os caminhos que ele deve e que pode seguir para ter uma sobrevida consistente, né, dentro da sua atividade. Essa mensagem que eu quero deixar para vocês, que é uma mensagem assim: a nossa profissão é de grande futuro. Para isso, nós temos que estudar.
Eu nunca deixei um dia de pesquisar ou de estudar qualquer pergunta que qualquer cliente, que qualquer colaborador nos faça. Nenhuma pergunta e nenhuma dúvida ela é sem importância. E a gente tem que estudar. Nós temos que estudar, nós temos que estar atentos às movimentações político-econômicas do nosso país e do mundo, para poder fazer a orientação melhor possível. Nossa profissão não vai acabar. Ela vai acabar para aquela pessoa que acha que saiu da faculdade, saiu do curso, acabou ali e ele vai fazer o trabalho manual. Esse trabalho simplesmente, puramente manual, sem o exercício do seu conhecimento, esse sim vai acabar. Esse sim a tecnologia tem condições de fazer, mas sem ter um profissional por trás, não há condição de interpretar, não há condição de analisar, não há condição de dar sustentabilidade às empresas. Muito obrigado, parabéns, conselho, obrigado a todos os colaboradores, a todos os presidentes que nos antecederam, que nos sucederam e os que vêm pela frente por cuidar tão bem da nossa profissão. Depois desse depoimento muito bacana da Célia Regina de Castro, a gente passa a bola agora para o José Serafim Abrantes, ex-presidente do CRC São Paulo entre 94 e 95. O José Serafim Abrantes foi conselheiro efetivo do CRC São Paulo de 90 a 96, atuando também nas câmaras de fiscalização e do Tribunal Regional de Ética e Disciplina de São Paulo, além de ocupar o posto de vice-presidente de Administração e Finanças. Serafim também ocupou a presidência do SESCOM São Paulo e do Conselho Federal de Contabilidade. Ele nos relembra agora como foi a sua gestão entre 94 e 95. CRC São Paulo comemora 75 anos de existência. Isso nos enche de alegria, pois ao longo desses anos, muitos profissionais dedicaram muito de si e de sua intelectualidade à nossa profissão contábil, justificando o lugar que hoje ocupa no cenário nacional e internacional. Evoluímos muito nos últimos anos. Ainda me lembro das diversas reuniões nos finais de semana, a partir de 1992 e seguintes, na sede da Ernst Young, espaço generosamente cedido por essa grande empresa, que por acidente de percurso acabou encerrando suas atividades, onde as maiores autoridades contábeis de São Paulo e de outros estados, buscando chegar a uma forma devidamente acordada por todas as correntes existentes na época, para unificar a interpretação dos balanços das empresas em geral. Todos sabíamos ser isso muito difícil, porém também tínhamos a certeza de que precisávamos achar o caminho. Isso foi o trabalho precursor para chegarmos ao que temos hoje e que denominou-se CPC, com a participação de forma geral dos diversos entes envolvidos na economia, sempre capitaneados pelo nosso CFC, Conselho Federal de Contabilidade. Só quem participou pode lembrar-se e avaliar os debates acalorados da época, até chegarmos à primeira minuta, assinada por todas as pessoas de pensamentos muito diversificados. Só mesmo com boa vontade, ampla compreensão e forte resignação e renúncia de muitos, isso foi possível. Mesmo assim, ainda levamos a volta de 20 anos para chegarmos ao CPC. Também me lembro do grande objetivo, quando em minha passagem pelo CFC, de buscarmos a qualquer custo que todas as unidades do CRC da Federação estivessem alocadas em sede própria, o que afinal conseguimos. Aliás, foi nessa época que construímos a sede atual do CRC São Paulo. Lembro ainda do planejamento meticuloso dos grandes projetos, buscando melhoras na educação continuada em todo o Brasil, passando pela ampliação e formação de mestres e doutores na área contábil, que culminou com uma parceria com a USP, Universidade de São Paulo, com a grandiosa participação de muitos professores, e especialmente do professor Eliseu Martins, em um projeto que levou a quase todas as capitais o curso de formação de muitos novos mestres e doutores,
também em parceria com muitas e grandes universidades dessas capitais. Ainda menciono o projeto de fazer implementar e acontecer em todo o Brasil a Lei de Responsabilidade Fiscal, que a área contábil brasileira abraçou junto com o governo e com o envolvimento de diversas autoridades, destacando-se nosso presidente da República na época, Dr. Fernando Henrique Cardoso, o ministro do Desenvolvimento, o ministro Dr. Marcos Tavares, 7 ministros e muitas outras autoridades presentes na solenidade de lançamento no Palácio de Itamaraty, em Brasília, tudo isso com a grande contribuição e participação do incansável colega Antoninho Marmo Trevisan, o que realmente conseguimos, afinal, em função do esforço grandioso de muitos profissionais da contabilidade em todo o Brasil, de nosso CFC, de todos os CRCs do Brasil e muitos dedicados profissionais que não mediram esforços em todos os sentidos para que a Lei de Responsabilidade Fiscal efetivamente pegasse, como diz o nosso ditado popular, o que efetivamente conseguimos fazer acontecer. Enfim, são tantos projetos que, passados 20 anos, ainda nos trazem muitas alegrias por termos participado, com auxílio de nobres profissionais, ativamente nesses 75 anos de muitos progressos profissionais. Esse foi o ex-presidente José Serafim Abrantes, que trouxe aí algumas reflexões sobre a sua marcante passagem como presidente da entidade. A gente quer agradecer as ilustres participações de ambos os ex-presidentes, Célia Regina de Castro e José Serafim Abrantes, aqui no nosso podcast Contabilidade Essencial Hoje, Amanhã e Sempre, do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, que tanto contribuíram para o desenvolvimento da entidade e nos fizeram recordar um período importante da nossa história. Fique ligado nas próximas edições da série especial sobre os 75 anos do CRC São Paulo. Até lá! CRCSP, unindo ideias e vencendo desafios.